Olá, pessoas! Bem-vindo ao canal Dr. Oncala. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre TOD, o transtorno opositor desafiante, e transtorno de conduta. São transtornos disruptivos, pessoas que têm falta do controle dos impulsos e de conduta na infância e adolescência. Mas existe uma diferença crucial. Vocês saberão do diagnóstico diferencial, do tratamento. Então, dê um like, compartilhe isso com pessoas que precisam, educadores, pais. E vamos lá, vamos entender isso. O TOD, gente, é um transtorno recorrente, algumas comorbidades, até como comorbidade do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E outros que têm a falta do controle dos impulsos. Então vamos lá. No nosso cérebro, temos uma função importantíssima do controle inibitório da ação, que nos faz parar e tomarmos uma atitude mais ponderada, mais funcional, assertiva e produtiva. Só que algumas pessoas têm uma desregularização funcional nesse sistema e sente e logo faz. Não para pensar. E em todas as minhas lives eu dou essa dica. Eu falo, se mediante uma situação de conflito, a gente der uma respirada para depois falar ou atuar, vamos ser mais assertivos, porque não estaremos trabalhando com impulsos, e sim, deu tempo de chegar nessa área nobre e nos colocarmos de uma forma mais inteligente, porque essa área é mais inteligente, ela trabalha com crítica, com ética, com ponderação. E essas pessoas que têm TOD e sente e logo faz, elas sofrem consequências no meio dela, no trato social. Essas pessoas são impulsivas a qualquer tipo de situação do meio, que respondem com comportamento irritável, de birra, de enfrentamento, de não aceitar regras, limites, frustrações do meio que são inevitáveis, que todos nós enfrentamos um não. E elas se rebelam, são enfrentativos, rancorosos, por vezes reativos, vingativos, tudo por raiva, por uma mágoa. Aquela criança que sempre está contestando. E é interessante que eu lembro na minha época de faculdade que eu aprendi duas questões do não. Tem o não que o Freud explica, que é a negação, mais ou menos assim. Não, mas eu não gosto muito disso. Ou a pessoa enfrenta e fala assim, não, não foi bem assim. Então, ele sempre nega para tentar amenizar a situação. E tem o não da Melanie Klein, né, que foi uma estudiosa, ludoterapeuta com crianças, que traz aquela coisa do não, não quero, não vou fazer. E em crianças de 2, 3 anos, isso é comum, né? Então, nós temos esses dois nãos.
E é interessante que eles trazem frases assim: não vou fazer, você não me manda, não quero, não vou obedecer. E você vê um tônus, né? Isso que a gente precisa ler também na linguagem corporal da criança e do adolescente, essa tensão de querer se rebelar, que é diferente de você estar menosprezando o que está acontecendo. Então, vamos começar a pensar e a estudar a grande diferença do transtorno desafiador opositor e do transtorno de conduta. Boa noite, Tânia, boa noite a vocês que estão aqui acompanhando. E o que a gente percebe é que essas crianças com o TOD, né, que é o transtorno desafiador opositor, eles se rebelam, são enfrentativos, rancorosos, vingativos, tudo por raiva, mágoa, aquela criança que contesta. Mas assim, ela diz assim, não vou fazer, não vou, não quero. Ela traz sempre esse confronto. E para analisarmos esse transtorno, pelo menos essa criança precisa apresentar esse tipo de comportamento há 6 meses. Né? Então, para todo diagnóstico, nós temos o DSM-5, que nos traz algumas regras e condições para analisarmos e para darmos um diagnóstico. Essas pessoas, elas não têm que apresentar somente esses sintomas. Geralmente, o TOD, ele vem como comorbidade a algumas situações. Boa noite, Ana Nunes. Mas o TOD, ele pode evoluir por um transtorno de conduta. Isso ainda está sendo muito estudado. Não sei o quanto que uma criança com TOD pode evoluir para um transtorno de conduta, ou se ele já tinha um transtorno de conduta, mas como muito pequeno e causando menos impacto no ambiente, não era percebido. Mas vamos lá. Eu penso que o TOD, ele é um elo perdido, ou talvez uma forma de diagnóstico brando para vias de fato, né, de que essa criança ou adolescente tenha, na realidade, um transtorno de conduta. Psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, psicologia jurídica, eles têm um cuidado muito grande e também uma covardia muito grande de dar diagnósticos precisos, porque não é fácil dar um diagnóstico desse para a mãe. Até porque essa mãe sabe que não o TOD, mas o transtorno de conduta, talvez essa criança, quando adolescente, possa se comportamentar de uma forma meio que delinquencial. Até porque, quando uma criança chega cedo em tratamento com transtorno de conduta, ela pode talvez não tirar a vida de uma pessoa ou causar grandes danos e ter atos delinquenciais. A criança com transtorno de conduta, ela pode aprender regras sociais. E será talvez apenas um larápio, um abusador, um manipulador emocional, um narcisista oculto, aquilo que a gente espera de um menos mal. Mas o ímpeto da maldade está lá.
Já no TOD, o ímpeto da maldade não está. É um transtorno carregado de angústia. E nós vamos entender esse fio da navalha para podermos fazer um diagnóstico. Essas crianças, né, aprenderão o papel de regras sociais. É como se ele está sendo domesticado, adestrado. Se tiver uma boa família, uma educação assertiva, uma boa escola que o conduza, mas eu tenho minhas dúvidas. E essa dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial do TOD e do transtorno de conduta pega até hoje. Hoje mesmo entrei em vários artigos científicos, né? E todos eles trazem isso, uma incerteza. Mas vamos aqui entender alguns pontos, algumas pontuações que possam levantar uma lebre desse diagnóstico diferencial. Então vamos lá. Embora eu tenha essas dúvidas do diagnóstico do TOD, achar que ele é um elo perdido no sentido de que talvez ainda não se configurou alguma coisa mais grave, nos meus 36 anos de clínica, né, que eu acompanhei em atendimentos e até em estudos de pacientes com esses sintomas longitudinais. Como eu tenho 36 anos de clínica, eu atendi o mesmo paciente com 4 anos, depois com 10 anos, depois com 15 anos, depois com 23 anos. Então, quais são os comportamentos da criança e adolescente, né? Agora com transtorno de conduta. Ele tem uma tendência a cabular aulas, não para se divertir, para burlar. Tendência em destruir patrimônios, judiar de animais. Então, eu já tive um paciente que jogou um gato do 9º andar, que pegava caixinhas de tic-tac e catava insetos, de uns tiravam antenas, outros uma perna, outro uma asa, e eles agonizando, ele colocava dentro da caixinha de tic-tac uma meia dúzia de bichinhos mutilados, com 7 anos de idade, fechava a caixinha, aquilo sem ar, sem comida, e ele ficava assistindo, lógico, vendo a questão do instinto de sobrevivência daqueles animais, se eles iriam se atacar, quem ia morrer primeiro. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa mente de 7 anos de idade. Como que isso pode acontecer? Uma criança com transtorno opositor desafiante não faz isso, gente. Ele só tem embate. Vamos lá, vamos vendo a diferença. Continuando. Além da criança com transtorno de conduta judiar também de animais, eles são ótimos no bullying, não respeitar regras, desrespeitar autoridades. Não é porque ele é impulsivo, porque ele tem um desdém da autoridade. É diferente da criança com TOD enfrentativa. Boa noite, Alice. Obrigada por estar aqui. E ele mente muito porque ele é dissimulado. Existe uma diferença na mentira. Tem a mentira a mentira social, a mentira que você faz para se desvencilhar de uma coisa que você
tem o julgamento de que foi errado e tem a mentira manipuladora. E as crianças com transtorno de conduta, que eu falo de traços de pessoas, de crianças com transtorno de conduta, né, elas são manipuladoras, elas manipulam a família, amigos. E outra coisa, outra dica muito interessante que divide, né, o transtorno desafiador e o transtorno de conduta. O transtorno desafiador, como ele tem a falta do controle dos impulsos, né, dos controles inibitórios da ação, por vezes ele tem uma enurese, né, ele faz xixi de uma forma prolongada. Já a criança com transtorno de conduta, além da enurese, né, ela também tem a encoprese, ela faz cocô. E esse cocô, ele vem como uma forma agressiva. Não é aquele caso de crianças que tem medo do vaso sanitário, que quer pôr fraldinha para fazer cocô porque tem medo. Veja, você está vendo o quê? Sofrimento. Você está vendo um conflito dessa criança com uma situação que ela não dá conta ainda de resolver. Que é diferente de se sujar para o outro limpar. E as crianças com transtorno de conduta, ela tem uma falta de empatia, ela não tem remorso, não tem culpa, até se sociabiliza para obter coisas em benefício próprio, desvaloriza pessoas, desvaloriza o que o outro oferece. É muito diferente. A criança com o transtorno desafiador, com o TOD, ela entra na sala extremamente turbulenta, ela quer mexer em tudo, ela não tem freio e você percebe isso. Já uma criança com transtorno de conduta, os movimentos são friamente calculados. Ela pega brinquedo seu e destrói. Eu tive que trabalhar 1 mês com janela fechada, porque esse paciente com traços de transtorno de conduta queria jogar tudo pela janela. Eu tinha que pegar brinquedos que ele tentava destruir e não trazer na próxima sessão, falando que estava lavando, né, que outra pessoa estava usando, para talvez dar um limite. Quando chega, né, eu sempre que trabalhei com criança, quando chega Dia das Crianças, Natal, eu sempre dava uma lembrancinha. E essa criança olhava e falava assim, odeio isso. E é uma coisa que você fica pensando, se eu desse bala de goma, talvez algumas crianças não iriam gostar. Mas eu dava o quê? Né? M&M, que naquela época era confete, né? M&M, que é chocolate, aquelas bolinhas, e as crianças adoram isso. E quando eu dava, eu falava assim, olha, trouxe uma lembrança para você, feliz Dia das Crianças, e dava para ela, jogava isso fora. Falava assim, nossa, isso, eu odeio isso. E é impossível odiar M&M. Vocês concordam comigo? Né? Então, ele sempre tentava desvalorizar até os brinquedos que eu tinha, abria o armário e falava assim, você só tem merda aqui. Assim mesmo. Tô falando com 7, 8 anos, gente. E intimida. Isso intimida. E essa intimidação também é um pontual para fazer diagnóstico diferencial. Você não tem medo da criança com TOD, mas a criança com transtorno de conduta, ela te afronta de uma forma que você fica impactada, você não sabe nem o que responder.
E essas crianças com transtorno de conduta, desde cedo, elas são fissuradas em armas brancas, como soco inglês, arco e flecha, estilingue para matar passarinho. E a gente vai percebendo essas nuances, né, que difere da criança com o transtorno opositor e o transtorno de conduta. As crianças com transtorno de conduta geralmente apresentam compulsões de bullying, né, de fazer bullying com alguém, sempre escolhem uma presa. Olá, Mônica, boa noite. De cometerem abusos sexuais, assédios, se voltar muito à pornografia, trabalhar com ameaças, sempre sem remorsos, porque animais e pessoas para ela são coisificadas. Quebrar o braço de um amigo e quebrar um copo está no mesmo patamar de impacto dentro dele. Então, qual o fio da navalha desse diagnóstico diferencial? Quais são os elementos básicos para nós analisarmos? O TOD, para mim, na minha experiência clínica, evoluiu em comorbidade a uma criança com um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, eles são desatentos, desorganizados, inquietos, por vezes aparentemente irresponsáveis com as atividades diárias, e na qual, por meio de uma falta de tratamento ou falta de habilidade dos pais e da escola de entenderem esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, ou saber lidar com a atividade, com a hiperatividade, com a ansiedade, com a impulsividade, a falta de organização dele, né, de dar conta de algumas responsabilidades, eles foram muito cobrados, muito criticados, mal orientados, que por um mecanismo de defesa começaram a dizer não a tudo. Não consideram críticas, se rebelam e sente que o mundo é ameaçador, porque como ele não dá conta de fazer algumas coisas que esperam dele, ele é extremamente cobrado e ele começa a enxergar esse mundo como ameaçador. Lógico que uma criança que é acolhida pela escola, a escola entende o que é TDAH, que ela faz um tratamento psicoterapêutico, que esses pais têm orientação de pais, faz tratamento com, às vezes, uma medicação precisa, essas crianças evoluem muito bem. Mas tem outras que são mal compreendidas e mal julgadas, não enxergam que esses comportamentos, essa impulsividade, inquietação, displicência ao estudar porque tem déficit de atenção, que isso não é uma falta de responsabilidade, e cobram muito e julgam muito e acabam com a autoestima dele. Então eu vejo que o TOD, ele vem também como uma reação a esses ataques do meio. Ele não dá conta, não é tratado e esse meio só o ataca. Então eu vejo, né, o TOD, o transtorno opositor, como um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Vocês já tentaram se imaginar no lugar deles?
É muito difícil. Eles não dão conta de corresponderem às expectativas, se sentem frustrados, desamparados, incompetentes, né? E são, assim, ele sente uma carência muito grande, ele sente a displicência de ser compreendido e começa também a trazer outras comorbidades, como depressão, ansiedade. Nós sabemos que crianças pequenas com depressão, elas não têm um comportamento igual do adulto, que fica abatido, prostrado, sem ânimo. A criança com depressão, ela fica irritada, agressiva, reativa, chorona. Mas o que nós percebemos no TOD, nesse transtorno opositor desafiante? Ele é recheado de angústia, gente. Eles se tornam reativos e dizem não a tudo, porque não confiam mais nesses adultos que não o amparam, porque nunca o enxergaram, são carregados de angústia, de mágoa extrema, de nunca alguém ter dado a mão e oferecer uma ajuda para suas incompetências, que são psiconeurológicas, de falta de controle dos impulsos. E outra grande questão na diferença do diagnóstico diferencial da criança com TOD e da criança com transtorno de conduta, isso criança, isso também na adolescência e até na fase adulta. A afeição da criança com TOD é de tristeza, é de raiva, é de confusão, é de revolta. E veja, o TOD, né, ele é um elo perdido dentro disso. Mas quando nós pensamos em leitura corporal, a criança com TOD apresenta angústia e a face dela revela a contestação, ele está indignado, ele não quer, você percebe todo um tônus corporal e de expressão facial, de revolta, de angústia, de não dar conta. O que é muito diferente da criança de transtorno de conduta. E eu vejo um descuido, um descaso, e por vezes uma vivência desastrosa dessas crianças que apresentam o TDAH e o TOD dentro de um contexto. E no relato deles, dentro da clínica, o sofrimento está sempre eminente. Eu tive um paciente que ele falava assim, vou dar aqui um nome fictício, eu não quero mais me chamar João, eu quero trocar o meu nome. Eu falei, mas qual que é o problema com o seu nome? Porque eu não aguento mais as pessoas falarem, João, para, João, desce. João, não faça isso. João, 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 João é na minha casa, na minha escola. Então veja, olha o sofrimento. E mesmo que essas crianças com TOD, elas agridam, corrompam, elas têm culpa, elas têm arrependimento, e isso está presente. Há sofrimento, confusão mental. No transtorno de conduta, nada disso aparece.
mostram apatia, soberba, mania de grandeza, insensibilidade a tudo, até a punição. Eles não se rebelam, eles estão um pouco se lixando. Eles fizeram o que eles queriam. Estão percebendo a diferença? Outro fator diagnóstico diferencial, né? Além da questão da encomprese, outro fator é o semblante até dos pais. Então, quando nós fazemos avaliação na criança, além de ver toda a questão da leitura corporal dela, desse tônus emocional, corporal, facial, de como ela lida com os objetos, que é diferente uma criança pegar qualquer instrumento e de uma forma desastrada deixar cair, quebrar, ficar mexendo aquilo quebrar, de uma criança que você vira as costas e ela sabe que aquele objeto é importante para você e ela quebra. Percebam essas nuances. E nos pais também, a gente percebe isso. No TOD, a gente percebe que até o semblante dos pais são de angústia, de desespero, não saber o que fazer pelo filho, tem aquela questão de não saber o que dar conta. E você sente essa turbulência, essa angústia, né, tanto nos pais como na criança. Mas a ressonância afetiva. No transtorno de conduta, gente, é pirante. Principalmente com a mãe. Ela tenta e ela não consegue estabelecer um vínculo afetivo com essa criança. Ela não consegue fazer a leitura dele, ela não consegue acertar nunca. Essa criança não traz emoção nessa relação pai e filho. Eles trabalham com manipulação. Eles não contestam e falam assim, eu não quero ir na escola hoje. Não. Lembra, a postura, a arrogância e a manipulação. Se você não comprar esse brinquedo para mim, eu não vou à escola. E se você me obrigar a ir à escola, eu vou chegar lá e não vou fazer nada. Como que você lida com isso? O quanto que é difícil de estabelecer uma relação de amor. Porque a empatia desse filho pequeno faz com que essa mãe não encontre recursos nem afetivos para lidar com isso. Ela precisa ser extremamente incisiva, agressiva, pedir auxílio para o pai para ser mais enérgico, ou eles abrem mão porque é uma parede que não traz ressonância, não traz resultado, não tem troca de empatia, os pais ficam nervosos e amedrontados, ficam muito amedrontados. Os pais ficam no vácuo. E isso é um indicativo de diagnóstico diferencial, que a gente analisa tanto no contexto emocional da criança, como no contexto dos pais e da escola. O TOD é um menino danado, enfrentativo,
um menino com traços de transtorno de conduta, a professora não consegue fazer vínculo. A escola não sabe o que fazer, a escola não consegue nem elaborar alguma manobra, algum recurso psicopedagógico, psicoeducacional para lidar. É uma parede que tudo que você tenta bate e esfarela. E o que a gente precisa pensar do TOD e do transtorno de conduta é essa diferença. A falta de controle. E o que é maldade? Atos impulsivos e irresponsáveis são diferentes de atos premeditados, sem qualquer tônus de emoção. Um tem angústia, turbulência, arrependimento, afetividade, porque até a agressividade tem a ver com emoção e afeto. O outro é inócuo. E no TOD você sente que você o tempo inteiro precisa segurar a rédea daquela criança, é um pôneizinho desenfreado. No transtorno de conduta, você tem medo do indivíduo. Você não consegue ter o controle, você não consegue ver um viés para atingir a selfie e o afeto dessa criança. Você vira refém. E, gente, isso fica muito claro. Todo mundo já passou por esse tipo de experiência. Vamos pensar nós num farol. Fechou o farol. E vem um menininho pedinte. Às vezes vem um menininho que chega lá e faz assim: oi, tia, tudo bem? Compra esse docinho meu, não sei o que lá. Tia, você tá bonito, teu carro é bonito, não sei o que lá. Lógico, ele vislumbra aquilo que ele não tem, ele é um produto dos sócios. Ele pode um dia ser um desviante, mas por uma condição social, ele tem empatia, ele tem afeto. Ele tá brincando, ele parece um pirilampo. Lá, tia, compra, que é diferente de um que chega com uma caixa, te olha de cima para baixo e faz assim: compra, ou você tem um dinheiro aí, e ele te causa medo. Uma criança de 9 anos que faz você sentir medo de como se ele tivesse 40 anos. E você sente isso no farol. Quantas vezes você bateu o olho numa postura de uma criatura e você fechou o vidro? E quantas vezes você olhou para uma criança e sentiu dó e comprou a balinha dele? Olha como a gente percebe. O TOD é um caso, na minha percepção, muito mal cuidado de TDAH, lógico, com questões neuropsicológicas, talvez de impulsividade, de uma série de coisas mais incisivas. Mas tem tratamento terapêutico, tem tratamento medicamentoso, você pode atenuar esses sintomas. Você faz um trabalho psicossocial com a escola, psicoeducacional com os pais, você dá orientação e a gente percebe que essa pessoa começa a ter um maior controle, uma qualidade de vida melhor, porque ele é dos nossos. Ele tem um transtorno psiquiátrico, mas ele é empático. No transtorno de conduta, nasceu assim. É hereditário, é congênito.
e não tem cura. Gente, não tem tratamento e nem remédio para falta de caráter. Não tem tratamento para falta de caráter. Você tem para esquizofrenia, para depressão, para TDAH, para TOD, com transtorno de conduta. É lamentável. Então, na sua casa, papais, não tampem o sol com uma peneira se isso estiver acontecendo. Na escola, tem uma questão de sine qua non de ter um diagnóstico, porque lá dentro pode rolar muitas coisas. Eu fico imaginando diretores de escola, coordenadores pedagógicos e professores com crianças ou adolescentes com traços de transtorno de conduta, com medo, sempre achando que tem um perigo iminente, porque todos percebem. Então, fiquem atentos nas diferenças. Até porque vocês sabiam que a grande maioria dos profissionais não gostam de dar o diagnóstico de transtorno de conduta e falam que é TOD, mascaram todo o quadro clínico do TOD. Lógico que é difícil de você fazer uma avaliação e falar: seu filho tem uma deficiência intelectual, seu filho tem autismo, e falar: seu filho tem transtorno de conduta. Ninguém dá. E aí o que a gente percebe? Vai para a adolescência, começa a ter atos delinquenciais, começam a cometer delitos, uns mais graves, outros mais brandos, uns mais agressivos, mais evidentes, outros narcisistas ocultos, grandes crimes. Quando a gente começa a estudar e ver, né, toda essa questão de... vou falar a palavra, mas eles cortam. Eles estão punindo a gente falar isso. De pessoas que tiram a vida dos outros. Vamos lá, vamos afinar a frase. De pessoas que cometem delitos em séries. Quando você estuda, né, vê a história dele, fala assim: ah, mas eu já li livros da Ilana Casoy e vi esses que tiram a vida em série das pessoas, eles eram judiados pela família. A grande maioria não. E não eram judiados pela família. A família não tinha controle, não sabia como lidar. E era repulsivo lidar com aquela criança e aquela adolescente com essa falta de afeto e apatia. É isso que a gente precisa compreender. E as pessoas não gostam de dar diagnóstico de transtorno de conduta. E essas crianças, né? E assim, a gente pensando nesses casos policiais de crimes, a diferença é explícita. Porque várias pessoas cometem crimes tirando a vida de pessoas. Umas por impulso. Então, num ato impensado, no calor de uma briga, por vezes comete um crime. Pessoas esquizotípicas, pessoas com esquizofrenia, que têm uma mente perturbada, que têm um transtorno, que tem delírio de influência, que escuta vozes e que por vezes tira a vida de outras pessoas ou desencadeia aí num comportamento que, visto por fora, parece delinquencial. Vamos lembrar do filme do Coringa. Olha a diferença. Todo mundo sentiu pena do Coringa.
Porque o Coringa tinha ressonância afetiva. Ele sofria de um transtorno de esquizofrenia. Ele não conseguia ser responsável pelos seus delírios, pelas suas alucinações, que isso mostra muito claro no filme. Então, eles são chamados de pessoas que cometem crimes, mas são ineputáveis porque eles têm um transtorno, que eles não têm consciência do que estão fazendo. E tem a psicopatia. Então, como lidar com tudo isso, gente? Deu para entender a diferença, que é crucial. Descontrole, culpa e afeto. Controle da situação, sem culpa, sem remorso, sem empatia e sem afeto. Então, como lidar com isso? Gente, criança com suposto TOD, não adianta bater de frente. Calma, negocie e traga o afeto em questão. Ampare, dê suporte, diminua no ambiente escolar ou familiar situações de estresse. Recorram ao tratamento psiquiátrico, recorram ao tratamento medicamentoso. Crianças com transtorno de conduta, por favor, não deixem de dar diagnóstico, porque eles vão precisar serem trabalhados com barreiras, limites, regras e trabalhar consequências, tipo ensinar regras sociais, porque eles não incorporam as regras sociais. A criança com TOD incorpora. A criança com transtorno, o adolescente com transtorno de conduta não incorpora. É triste, mas é fato e é verdadeiro. Tratamento terapêutico, medicação, trabalho psicoeducacional com pais, com educadores. E é isso, gente, que eu estou tentando fazer aqui nas minhas lives, no meu canal no YouTube, canal Dr. Oncala, análise de comportamento. Gente, para vocês conseguirem ler isso no seu ambiente. Tem alguém depressivo do seu lado, tem alguém com transtorno de ansiedade do seu lado, tem alguém com transtorno alimentar do seu lado, tem alguém com o transtorno do déficit de atenção do seu lado. Então, acompanhem o canal, compartilhem, para que vocês percebam. Eu sempre tento trazer uma linguagem mais arroz e feijão, porque o meu trabalho aqui é de utilidade pública, é de alertar as pessoas. Tratamento a gente faz no hospital, na clínica, no consultório. O que eu trago aqui para vocês é sempre um alerta para vocês estarem atentos a perceberem à sua volta alguém que precise de ajuda. Percebam os sintomas, esses indicativos, essas nuances desses transtornos e encaminhem. Então, eu gostaria que vocês encaminhassem, compartilhassem isso, deixassem um like, se inscrevam no meu canal, tanto no Insta, para me seguir, como também no YouTube. Esses vídeos que eu faço, eu sempre posto no YouTube e deixo lá. Coloco na minha página do Facebook, na minha página do Sobreviver. E eu agradeço muito vocês, a atenção. Vamos ficar ligados, pais, educadores, profissionais da área da saúde, para ter coragem de dar um diagnóstico, porque tudo que é precoce sempre
dá para amenizar a situação, ok? Então, um beijo a todos, tchau, tchau e até a próxima.